Olá, meus amigos, tudo bom? Estamos de volta aqui para mais algumas dicas nessa revisão para a prova da Magistratura de São Paulo. Vamos continuar aqui as dicas de parte geral, vamos depois passar por outras partes do direito civil, mas eu estou separando aqueles pontos doutrinários que têm grande chance de ser cobrado, ou pontos doutrinários ou questões específicas da lei seca, porque jurisprudência eu sei que você já está estudando, tem a revisão de reta final do Dizer o Direito, que não tem como ir para a prova sem ler, então estou batendo naquelas teclas aí que correm por fora, um ponto doutrinário, uma lei seca específica, um detalhezinho que pode fazer a diferença. Vamos falar agora rapidamente da emancipação. Não pode errar uma questão dessa. Se na sua prova aparecer que emancipação é a antecipação da maioridade civil, isso está errado. A emancipação não antecipa a maioridade civil. A maioridade civil continua sendo aos 18 anos, tá certo? O que é a emancipação, então? É a antecipação da capacidade civil plena. Aqueles relativamente incapazes entre 16 e 18 anos que não tinham capacidade de fato, quando forem emancipados, terão capacidade civil plena, podendo travar negócios na órbita civil por si só. Até aí tudo bem, mas existem 3 espécies de emancipação. Cuidado para não se confundir, às vezes a pegadinha está exatamente aqui. Veja só, 3 espécies: emancipação voluntária, emancipação judicial e emancipação legal. 3 espécies de emancipação: legal, voluntária e judicial. Vamos começar pela voluntária? A emancipação voluntária, quando cai em prova, a pegadinha está na sua forma. A emancipação voluntária é realizada por ambos os pais. Na ausência de um deles, porque já morreu, pode o pai ou a mãe isoladamente emancipar. Mas, se os dois forem vivos, é necessário que seja feita por ambos os pais. E se um não quiser emancipar o filho? Pode ser feito aqui o suprimento judicial da vontade. Mas olha o detalhe, apesar de ter um suprimento judicial da vontade, aqui continua sendo emancipação voluntária, porque vai suprir a ausência de vontade. É emancipação voluntária, tá certo? E o detalhe que cai sempre: a emancipação voluntária é realizada por ambos os pais mediante escritura pública. Não precisa de homologação judicial, não precisa de confirmação em juízo, basta a vontade dos pais por escritura pública. E a emancipação judicial, qual é? Professor, é a que você acabou de falar, quando há o suprimento judicial da vontade? Não, está errado, o examinador brinca com isso também, está errado. A emancipação judicial é aquela que ocorre nos casos de tutela. Imaginem um menino, um adolescente de 17 anos órfão. Ele não tem pai, não tem mãe, mas tem um tutor, um tio, por exemplo, que cuida dele. Esse tio tem um dever, decorrente da tutela, de cuidar daquele menor. Então ele não pode simplesmente fazer uma escritura pública e abrir mão desse seu dever. Então, no caso dos tutores que entendem ser necessário a emancipação do menor, aí sim é necessário um procedimento judicial. O juiz vai verificar se aquela emancipação é do melhor interesse para o adolescente naquele momento. Então, a emancipação judicial é aquela realizada pelo tutor. Tranquilo? E a emancipação legal? Emancipação legal, ela vai ocorrer por força de lei. Ocorreu o fato previsto na lei, a pessoa já está emancipada. Olha o detalhe, cai muito em prova pegadinhas, porque o artigo 5º, parágrafo único, inciso 2, 3, 4 e 5, vão trazer as causas de emancipação legal. Então, lá no artigo 5º, parágrafo único, inciso 2º, é dito que o casamento é causa de emancipação. Se a pessoa se casar entre 16 e 18 anos, ela já está emancipada. Aí na sua prova vai dizer o casamento e a união estável é causa de emancipação. Está errado, a união estável não. De acordo com o Código Civil,
só o casamento, porque é um ato formal que exige a autorização dos pais para casar entre 16 e 18 anos. Tranquilo? Pois bem, além do casamento, qual é a outra causa de emancipação legal? A formação, né, a colação de grau em curso de ensino superior. A colação de grau em curso de ensino superior. Veja, colação de grau em curso de ensino superior. Não é curso técnico, não. Tá certo? Cuidado. Outra questão, o emprego público efetivo. Emprego público efetivo entre 16 e 18 anos já emancipa. Cuidado, porque na prova vai falar aprovação em concurso público. Tá errado. Nomeação em cargo público, tá errado. É o emprego público efetivo, tem que ter o exercício efetivo, tá certo? Cuidado também, porque aquele menor entre 16 e 18 anos que já se estabeleceu empresarialmente ou que tem um trabalho que lhe dá renda própria para a sua subsistência, também se emancipa legalmente, tá certo? Fica aí essas dicas, gente. Emancipação pode cair, já revisamos rapidinho. Um outro ponto importante, se no vídeo anterior nós falamos sobre o início da personalidade jurídica, vamos falar agora sobre o fim da personalidade jurídica. Quando que ocorre o fim da personalidade jurídica? Com a morte. A morte determina o fim da personalidade. O indivíduo deixa de ser sujeito de direitos, tá certo? E existem dois tipos de morte. Ah, morte matada e morte morrida? Não, gente. Dois tipos de morte. Morte real e morte presumida. Quando que ocorre a morte real? A morte real se dá com a paralisação da atividade encefálica, ou seja, com a morte cerebral. Como que eu sei isso? Artigo 3º da Lei 9434 de 97. O artigo 3º da Lei 9434 de 97, que é a Lei de Transplantes, autoriza, com a morte cerebral, com a paralisação da atividade encefálica, a retirada de órgãos para fins de transplante. Muita atenção aqui, é necessário ter atenção nesse momento. Então a morte real é aquela constatada com a presença do cadáver. Tá? Você tem um cadáver para ter certeza que a pessoa teve morte cerebral. E a morte presumida? A morte presumida pode se dar de duas formas. A morte presumida pode ser morte presumida sem declaração de ausência e morte presumida com declaração de ausência. Qual é a diferença? A morte presumida sem declaração de ausência está prevista no artigo 7º, inciso 1 e inciso 2. É aquela morte que decorre de uma situação geradora, né, de grande risco. Então o indivíduo desapareceu numa situação geradora de probabilidade de morte. Você sabe que a pessoa morreu, mas você não tem o corpo para provar porque o corpo desapareceu. É o que acontece, por exemplo, em desastres aéreos, desastres marítimos, incêndios. Todo mundo viu que a pessoa embarcou no avião, tem câmera filmando ele entrando no avião, o avião caiu e não foram encontrados os corpos. É de se presumir que a pessoa morreu. Então a morte presumida sem declaração de ausência, ela não precisa respeitar nenhum prazo. Uma vez cessadas as buscas pelo cadáver do indivíduo, você já pode entrar com um pedido para declarar a morte presumida. Nesse caso, a sentença do juiz terá efeitos retroativos à data do acidente. Não tem que esperar prazos previstos em lei como é na ausência. Essa é a morte presumida sem declaração de ausência. Lembrando que também é possível nos casos em que o indivíduo é feito prisioneiro em campanha, em guerra. Então, ele está prestando serviço para as forças da ONU no exterior, é feito prisioneiro e 2 anos depois de encerrado o conflito ele não retorna. É sinal que provavelmente aquele indivíduo morreu. Isso tem previsão no artigo 7º, inciso 2º. É assim que vai cair na prova, letra da lei, quando cai. Mas o examinador vai confundir você, porque tem a morte presumida com declaração de ausência. E, na verdade, aqui não há probabilidade de morte, não há uma certeza que a pessoa morreu, mas você não tem o corpo, não. Aqui há uma ausência. A ausência ocorre quando a pessoa desaparece sem deixar notícias.
O indivíduo saiu para trabalhar e não voltou. Saiu para comprar cigarro e não voltou. Desapareceu. Ah, professor, mas se isso aconteceu no Rio de Janeiro, São Paulo, é sinal que ele morreu, né? É muito perigoso. Não necessariamente. A pessoa pode ter ido fazer a sua vida nova em outro local, pode ter tido um surto psicológico, perdido a memória. A pessoa está desaparecida, na mais plena acepção da palavra. Não é o cadáver que está desaparecido, é a pessoa. Então, veja só, nesse caso, a família não pode pedir para declarar a morte, mas pode pedir para declarar a ausência. E aí, declarada a ausência, inicia-se a primeira fase de arrecadação dos bens do ausente, onde será nomeado um curador para cuidar dos bens do ausente. Preferencialmente o cônjuge é o curador, né, legítimo. E aí o que acontece? Feita a arrecadação dos bens do ausente, 1 ano depois dessa arrecadação, ou 3 anos depois, se o ausente deixou o procurador, pode ser aberta a sucessão provisória do ausente. O que acontece na sucessão provisória? Os herdeiros do ausente serão emitidos na posse daqueles bens. Imagina, o indivíduo desapareceu sem deixar notícia, mas a casa, o apartamento, o carro está no nome dele. Os filhos não têm como vender, como alugar, mas aí fazendo a arrecadação dos bens do ausente, o curador já pode administrar. 1 ano depois ou 3 anos depois, se deixou um procurador, pode ser pedido que a abertura da sucessão provisória, os herdeiros serão emitidos na posse. E 10 anos depois da sucessão provisória, você pode fazer o pedido da sucessão definitiva. Aí a propriedade dos bens vai passar para os herdeiros. E para fazer isso, o juiz, aqui nesse momento, 10 anos depois da sucessão definitiva, vai ter que declarar a morte presumida do ausente. Porque só com a morte é possível transferir o patrimônio para os herdeiros. Então você verifica que o procedimento da ausência, da morte presumida com declaração de ausência, ele é mais demorado. Lembrando que todo esse procedimento de arrecadação dos bens do ausente, sucessão provisória e sucessão definitiva, pode ser abreviado e ser requisitado direto à sucessão definitiva se o ausente, na data em que desapareceu, já contava com mais de 80, se o ausente já contava com mais de 80 anos e já faz mais de 5 anos que ele desapareceu. Aí, nesse caso, lá do artigo 38 do Código Civil, é possível pedir a sucessão definitiva diretamente. E um detalhe importante, e se o ausente retornar? Se o ausente retornar, até 10 anos depois da sucessão definitiva, ele pode reaver os bens no estado em que se encontram, tá certo? Agora, se ele demorar mais de 10 anos, não tem como, tá certo? Fique atento aí ao artigo 39. Aconselho a ler do artigo 22 a 39, mas muita atenção ao artigo 38 e 39 com relação à morte presumida com declaração de ausência. Tá certo, gente? Vimos aqui pontos importantes e a gente continua no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima!